Bom, a polêmica aqui no Brasil, o Ministério da Educação envia e-mails à das diretorias de todos os estabelecimentos de ensino do país pedindo que os alunos cantem o hino nacional. Em áudio e vídeo, a reportagem é de Nani Cox. Após polêmica, o Ministério da Educação afirmou que a execução do hino nacional nas escolas é de caráter voluntário. O MEC divulgou um comunicado aos colégios de todo o país solicitando a leitura de uma carta do ministro antes do ato, no início das aulas. Em um trecho da mensagem ao slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O ministro Ricardo Vélez pediu ainda que o momento fosse gravado e encaminhado para o e-mail do MEC. A diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV elogiou a decisão de ensinar o hino nacional para os alunos. Por outro lado, Cláudia Costin não concordou com o uso de um slogan político. O que não me agradou na decisão do MEC não foi o pedido que se cantasse o hino, foi a associação desse pedido a slogans usados na campanha. Política educacional é política de Estado, não é política de governo. O caso repercutiu no Congresso e o líder do PT na Câmara, o deputado Paulo Pimenta, criticou a ação. Nós já conversamos com o PSOL e vamos conversar com todos os partidos que quiserem para junto conosco ingressarmos imediatamente com uma representação por crime de responsabilidade contra o ministro da Educação. E nós exigimos, senhor presidente, que imediatamente sejam tomadas as medidas pelas autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público para responsabilizar este indivíduo. O deputado Paulo Pimenta ainda completou que o pedido do ministro da Educação configura o uso da máquina pública para interesses privados. Já o deputado José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso, ironizou a reação da oposição. Eu achei relevante nessa indignação é que eu estou descobrindo que eles estão começando a ficar do lado da escola sem partido, deputado Frota. Isso demonstra muito bem que a gente estava no viés certo. Se o ministro não pode mandar uma carta para ser lida nas escolas, então isso significa que muito menos poderia haver doutrinação dentro da escola, fazer apologia. Por meio de nota, o MEC afirmou que a atividade faz parte da política de incentivo à valorização dos símbolos nacionais. O Ministério da Educação esclareceu que a gravação com o rosto dos alunos só será divulgada após autorização dos responsáveis. E o ministro vai participar agora de manhã de uma audiência no Senado e deve, pela primeira vez, se pronunciar sobre esse assunto polêmico. Augusto Nunes. Eu, quando era garoto, cantava o hino nacional porque os professores ensinavam ali com a maior naturalidade, sem problema nenhum e sem nenhum slogan, evidentemente acompanhando o hino ou encerrando o hino nacional. Isso, como já explicou o professor Vila, é ilegal. Não funciona, não vai dar, não pode filmar a criança. Você tem até problemas de imagem. Isso não pode, tá? É tudo bobagem. Agora, o que me espanta ao ouvir até discursos do PT e o outro que falou escola, né? Nas escolas é o Medeiros. Pelo que dizem os deputados, há outras prioridades. Por exemplo, alfabetizar os brasileiros, aí incluídos os parlamentares. O que mais me espanta nessa história do ministro que é uma bobagem, é a inversão de prioridades. O Brasil tem tantos problemas na área de educação. O ensino fundamental, o ensino primário, o fundamental, o básico, tem tantas carências e vão me pensar numa dessas. Quer dizer, é a perda de tempo, né, num país que tem pressa para melhorar a educação ou para criar um sistema real de ensino. É isso que é tratar de bobagem, com tantas coisas importantes a discutir e resolver. Essa questão da pressa, eu me lembrei, é um trecho do discurso de posse do general Médici, em 1969, feito pelo coronel Otávio Costa, que era um euclidiano.
gostava muito de Euclides da Cunha, que escreveu, foi também o último discurso, porque parecia um discurso de presidente da oposição. Tinha umas passagens incríveis. Uma delas era: homens do meu tempo, tenho pressa, tal. Então, e era uma linguagem tão dura que falava, pô, parecia. E o Médici, acho que não tinha lido, leu na hora. Aí o pessoal falou, pô, aí o Otávio Costa, que era da ERP, Associação Assessoria Especial de Relações Públicas, né? Nunca mais escreveu nenhum discurso do presidente. É verdade, tem questões que são prioritárias na educação, questões que são fundamentais num país como o nosso. Esse negócio do analfabetismo, eu não tolero. Acho que o Brasil será, não pode ser a 8ª, 7ª economia do mundo, quando tem entre analfabetos e analfabetos funcionais 35 milhões de brasileiros, tal. Isso é intolerável. Eu gostaria que um presidente assumisse a presidência da República e falasse assim: em 4 anos nós vamos acabar com o analfabetismo. E não há nenhum plano para combater o analfabetismo. Aí em 4 anos, envolvendo sindicatos, igrejas, associações, sociedade civil, tudo, prefeituras, governos estaduais, nós vamos falaremos daqui 4 anos, ao menos escrever o nome e entender as primeiras letras, todos os brasileiros vão conseguir fazer isso, tal. Uma coisa, envolver a nação numa coisa bonita, aí pegar exemplos de pessoas, olha, ele conseguiu escrever, olha, ele fez um poema, olha, sabe, nós precisamos de entusiasmo, nós precisamos ter governantes com entusiasmo, que a gente, igual quando a gente olha o JK, à distância, o Juscelino Kubitschek, a gente fica entusiasmado. Imagina quem viveu com o quinquênio juscelinista, 56 a 61, né? Eleito em 1955 e tal. Você fica com entusiasmo, às vezes, num presidente alegre, conversando, indo para todo lugar, viajando, reclamava que ele viajava, era o presidente Bossa Nova, né? Chamado pelo Juca Chaves na célebre música, porque ele viajava o país inteiro. Você tem de agitar o país, tal, numa grande campanha. Como naquele momento era a conquista do Oeste, capital em Brasília, e conquistar o Oeste, que era uma demanda, tem até um livro do Cassiano Ricardo sobre isso, né? Era conquistar o Oeste, agora é acabar com o analfabetismo. Será que em 4 anos a gente não consegue? Grande bandeira, né? Claro que consegue. Levanta uma bandeira e fala, nós vamos acabar. Aí todo mundo, o Brasil vira uma escola. Em 4 anos, todo mundo sabe ler e escrever. É o primeiro passo. E depois, mais 4, vamos fazer com que as pessoas cumpram o que determina a Constituição, no mínimo o ensino fundamental. É o mínimo. Dá para fazer isso. Agora precisa de entusiasmo. Agora, com esse colombiano aqui, não dá.